Trump aumenta a incerteza no mundo. Vamos conversar sobre isso, nesse mundo que está cada vez mais radicalizado, polarizado, mais perigoso. Vivemos um momento mais perigoso da história da humanidade e o Donald Trump é gasolina pura nesse ambiente brabo aí, nesse ambiente pesado da humanidade, onde pairam vários interesses. Escreve, curte, compartilha. Você que não conhece o nosso trabalho, meu irmão, minha irmã, todo dia sobe um caminhão de conteúdos para você. Um caminhão mesmo. Análises, shorts, vídeos, artigos, um monte de caminhão. E a gente pede para você aí, para a senhora, inscreve-se aí. Tem um botãozinho, inscreva-se aí. É de graça, acompanhe os outros conteúdos. Aqui é um canal sério, não fazemos conteúdo direcionado, nem para lulopetista, nem para bolsonarista. Cara, escreve aí. Aqui é um espaço de resistência a essa radicalização que está aí. Aqui a gente trata de política com P maiúsculo para que você que já trabalha 4 meses, cara, sabia? Está indo para o quinto aí. Trabalha 4 meses pagando impostos para sustentar tudo isso e que tem pouco retorno. Está na hora de acompanhar melhor a parte política, sinalizar melhor para os políticos que nos fazem trabalhar 4 meses. Tudo na vida passa pela política e é importante você entender esse Brasil caótico, esse mundo caótico. Portanto, vem para cá. Inscreve-se aí, sobe esse like, aciona o sininho, vem fazer parte de nossa comunidade, meu irmão, minha irmã. Estamos esperando você, botãozinho aí. É de graça, é de graça. O mundo está vivendo o período que eu diria que é o período mais perigoso da nossa história, desde antes da Segunda Guerra Mundial. O mundo antes da Segunda Guerra Mundial vivia turbulências grandes, enormes. Mas naquela época, por mais maluco que a gente possa ver hoje, afastado, distante da história, já um tempo grande, distante da história, o nascimento do nazifascismo, lá do cara do bigodinho, não existia armas de destruição em massa. Não existiam os malucos que deu na Segunda Guerra Mundial. Toda essa maluquice, aquele destempero, aquelas coisas inomináveis praticadas pelo regime do bigodinho, conduziram a humanidade à Segunda Guerra Mundial, mas não havia armas de destruição. Guerras são sempre terríveis para a população, para a humanidade. Inocentes pagam um preço muito alto. Hoje, com as armas de destruição de massa, com o acesso à tecnologia, com a proliferação do radicalismo que se mistura com religião, que se mistura com a parte de racismo, hoje é uma mistureba de coisas ruins aí que pautam um debate público mundial. Nós temos, de um lado, democracias liberais se arrastando. Pouca gente, eu tenho dito aqui sempre no canal, pouca gente gosta efetivamente de democracia, sobretudo no Brasil, eu diria até no mundo. Os regimes autocráticos, os regimes mais autoritários, estão com a bola toda. Putin, Erdogan, as brigas que temos nas democracias liberais, elas inexistem nesses regimes autoritários, sejam eles fundamentalistas ou sejam eles de culturas diferentes a nós, sobretudo culturas orientais. Esse debate sobre liberdade de expressão, por exemplo, que vivemos no Brasil, isso inexiste na cultura oriental. Isso é caro para a gente aqui, quem gosta de democracia. E essa pretensa luta, e essa luta pela liberdade de expressão, que é uma luta legítima, tem contaminado muito as democracias liberais, favorecendo e incentivando o surgimento de lideranças que aparentam ser mais fortes, bravo, chutando, pé na porta. É a estrada que a gente chama de líderes populistas, é o que a gente chama de surgimento de lideranças populistas. Esse tipo de embate político que há hoje favorece tanto a esquerda quanto a direita o surgimento dessas figuras mais fortes. E as pessoas, nas democracias liberais, sobretudo, estão cada vez mais descrentes do sistema de democracia. Democracia é o sistema do jeito democrático de levar as coisas. Demoram. As reações são demoradas, há um debate profundo e às vezes esse debate você sai do nada e chega a lugar nenhum. Vemos a Europa sem saber
lidar com a parte de imigratória. Vemos os Estados Unidos opondo a parte que se opôs ao Donald Trump com um discurso woke, vazio, de uma pauta identitária igualmente que dilaceradora, eu diria, que dilacera o tecido social, sobretudo na parte racial. Então a gente vê isso tudo e favorece o surgimento de lideranças aparentemente mais fortes, mais comprometidas, que sinalizam que vão resolver os problemas aí nos regimes democráticos de forma mais rápida, mais presente, mais ativa. Surgem os movimentos como o MAGA, que levou o Trump novamente a presidência dos Estados Unidos, América grande novamente. Será? É mais um líder à semelhança do Putin. Putin também é um líder duro, espectros políticos diferentes. Estados Unidos ainda é uma democracia liberal, mas não é uma democracia liberal plena. Tal. No Putin, lá é um regime clássico da oligarquia russa, da aristocracia russa, um regime dos oligarcas, com o Putin muito forte. Agora nós temos uma espécie de novo oligarca americano, onde todos os grandes bilionários, gente que começou, alguns do nada estão junto com o Trump, que claramente querem implantar uma nova forma de governança, mais rápida, mais ágil, para fazer a América grande novamente, com menos freios e menos contrapeso. Será que ele vai conseguir? Ou vai colocar mais gasolina nesse cenário todo mundialmente? É inegável dizer que o governo do Donald Trump está com pessoas brilhantes, com os grandes bilionários, aí que do Vale do Silício, pessoas brilhantes, não tem como você questionar o brilhantismo dessas pessoas. Não tem como você falar, não, ele está com um debilóide. Não, não está, não está. E o orçamento americano continua sendo o maior orçamento de governo do planeta Terra. A China cresceu, o PIB explodiu lá, deu um crescimento gigantesco de PIB, mas ainda está muito longe da grandiosidade da riqueza norte-americana. O presidente Trump, não diria que ele será 100% vitorioso na implantação dessa sua nova forma de governança, que não é a democracia dos pais fundadores, não é a forma imaginada pelos pais fundadores. É uma nova forma de governança, onde o presidente vai poder fazer muito mais além do que ele já pode fazer. Há que se esperar, há que se aguardar. E ele sendo bem sucedido, em parte, não precisa ser em muita coisa, mas se ele for bem sucedido naquilo que pretende com os seus apoiadores, em parte, nós teremos um processo, um start de mudança mesmo, de governança global, onde aquilo que acontece na maior economia do mundo, na economia mais forte do mundo, aquilo que acontece no país que tem o maior orçamento militar de defesa do mundo, seguramente interferirá nas novas e nas próximas eleições, tanto da Europa como aqui no restante das Américas, sobretudo nos regimes de democracias liberais. Os regimes autocráticos, eles não são afetados com isso, porque a transição de poder, por exemplo, um regime como o da Arábia Saudita, a transição de poder já está estabilizada. Vai ser alguém da família do rei. A transição de poder nas repúblicas islâmicas, que são governadas pela Sharia, já está estabilizada. Vai ser um outro grupo de ayatolás, que quando sai um, vai entrar um outro grupo de ayatolás. Um regime como da União Soviética, onde tem o Putin forte, já está devidamente sacramentado a transição. Vai ser um outro oligarca escolhido pela turma do Putin. Um regime como o chinês já está devidamente sacramentado. Vai ser, no dia que tiver uma mudança de liderança, será um outro do Partido Comunista Chinês. Portanto,
essa transição, essa nova forma de governança que o Donald Trump está tentando, e sua equipe, obviamente, está tentando implantar nos Estados Unidos, terá muito efeito nas democracias liberais, então somente nas democracias liberais. E vai jogar mais incerteza no mundo? Vai jogar mais incerteza do mundo, porque o mundo de hoje, muito diferente daquele do início do século XX, onde tínhamos grandes incertezas, uma pessoa com acesso à tecnologia, e nós temos aí o avanço gigantesco da inteligência artificial que veio para ficar, uma pessoa tem uma capacidade, uma única, de produzir um estrago gigantesco. E com o frágil equilíbrio que há no planeta, com as guerras, os conflitos que existem hoje, existem mais conflitos hoje, existem muitas regiões do mundo, regiões importantes, que estão permanentemente em conflitos bélicos. Nós temos tudo para caminhar muito fortemente na direção de uma terceira guerra mundial, onde os filmes apocalípticos que você vê aí nas telinhas de cinema podem se tornar realidade. A eleição do Trump seguramente é um ponto que precisa ser acompanhado, estudado e verificado o quanto ela vai interferir nas formas de governança das democracias liberais do mundo livre. O TikTok acabou de ser banido dos Estados Unidos pela Suprema Corte. O Trump já veio a público dizendo que o TikTok vai operar. Estranho isso, né? Aonde isso vai dar? Não sei, meu amigo, mas é importante e é honesto trazer essa preocupação ao inscrito do canal para que vocês tenham uma noção mais amplificada daquilo que efetivamente está acontecendo no mundo, na realidade concreta, no mundo, que afeta, obviamente, as nossas vidas. Eu peço gentilmente a sua inscrição, meu irmão, minha irmã, subir o like e vir fazer parte aqui de nossa comunidade. Valeu? E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!